Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e hoje eu pretendo falar sobre uma entrevista do João Amoedo na CNN que teve ontem e que me chamou muita atenção porque trouxe à tona muitos problemas da mentalidade da isentosfera e do quanto que é necessário para a direita, né, entender o cenário em que são inseridas as pessoas com essa mentalidade e como que é necessário criar meios para contornar os problemas trazidos pela presença desse pessoal aí e pelo fato desse pessoal influenciar na política brasileira e poder ser negativo, poder ter um efeito negativo para a direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e se por acaso os vídeos ficarem longos eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.105 vezes, que fica mais rápido e não dá para entender. Então, começando aqui, né, eu queria remeter ao livro do Mário Ferreira, da análise de temas sociais, que ele fala dos tipos tradicionais da psicologia humana, que a psicologia tradicional classifica os tipos de mentalidade do ser humano de acordo com as suas aptidões. Então ele fala, né, que tem o tipo do empresário utilitário, que é o cara que pensa tudo em termos econômicos e de ganhar dinheiro e não tem interesse nas outras coisas e tal, tudo gira em torno daquilo, dos interesses materiais. O tipo cesariocrata, que é o cara que tem o valor da honra e das conquistas e tal, de ser o cara fodão, que é o tipo dos guerreiros. Pensa como que o nome dele vai ficar, depois vai entrar para a história, etc. E está em busca de glórias, etc. E tem o tipo do intelectual, o sacerdote, que é o cara que está em busca de decifrar o sentido da vida, busca decifrar como que é o funcionamento do universo e entender os valores que vão ser importantes além da vida dele, mesmo depois que ele morrer. Então o Olavo fala sobre isso também e esse tipo tradicional aí, essa divisão tradicional dos tipos humanos da psicologia foi o que inspirou, por exemplo, a ideia da divisão de castas na Índia, que tem a casta comerciante, casta guerreira, casta sacerdotal, casta dos artesãos e tal. Mas isso não quer dizer que necessariamente esse tipo de divisão seja relacionado a uma visão religiosa ou supersticiosa ou qualquer coisa assim. Esse tipo de visão na verdade, pode ser um artifício usado apenas como uma forma de ilustrar que as pessoas têm interesses diferentes e de acordo com os interesses de determinado grupo social, determinado grupo profissional ou grupo político, etc., eles se reúnem em torno de pautas e a mentalidade das pessoas, o tipo de coisa que as pessoas consideram importante, que as pessoas buscam, influencia muito na forma como essas pautas são estabelecidas. E então nós temos o fato de que, por exemplo, sei lá, como exemplo eu vou falar no vídeo aqui, os membros do Partido Novo e as camadas da sociedade que apoiam o Partido Novo e que formam a chamada isentosfera são aqueles que priorizam questões econômicas, que têm a mentalidade que lembra essa tipologia tradicional da mentalidade do comerciante, que o Olavo até descreve algumas características, não lembro se no curso ou em um vídeo no YouTube, que ele fala que uma das características do cara da casta comerciante, é a pusilanimidade, que é o cara querer evitar conflitos desnecessários. E não necessariamente que o cara seja covarde, mesmo que o cara seja corajoso, ele tende a evitar conflitos que ele considera desnecessários. Por quê? Porque ele é muito sensível a todo tipo de desperdício de energia com algo que não seja ganhar dinheiro. Então, eu tenho até um livro aqui que descreve um pouco sobre isso. Então, é o livro Leituras do Liberalismo. Tem uma série de artigos
de autores liberais e tal, e tem um de um cara que era, eu acho que, um deputado do parlamento prussiano do século XIX, que era liberal e que fez um discurso criticando a ideia de que as guerras eram motivadas por interesses econômicos do pessoal querer ganhar dinheiro. Porque ele fala que ele demonstra e tal, com alguns argumentos, que o Estado pacífico é melhor para todo mundo. As pessoas ganham mais dinheiro quando não está tendo guerra, porque a guerra interrompe as relações comerciais. E, assim, tem alguns que ganham mais dinheiro com a guerra, mas na verdade não é o mercado, não é o livre mercado vamos dizer, a forma espontânea de trocas econômicas que é beneficiada com a guerra. Na verdade, é o interesse de alguns grupos econômicos que são ligados ao Estado, são ligados aos cesarocratas, nacionalistas que querem expandir o poder do Estado, que aí esses grupos ganham mais, só que todos os outros perdem. Então, se a sociedade priorizasse os bens econômicos, a sociedade não ia gostar de entrar numa guerra. O que motiva a entrar numa guerra são interesses que não são econômicos, é o nacionalismo, o fanatismo, alguma coisa assim. Então, basicamente, ele faz uma defesa moral, né, de certa forma, do livre mercado, dizendo que uma situação pacífica entre as nações favorece o livre mercado, sério. Então, basicamente, você gastar energia com conflitos desnecessários te atrapalha de ganhar dinheiro. Então, esse pessoal é muito sensível a isso. Então, nessa entrevista do João Amoedo tem uma ilustração muito clara disso quando falam sobre esquerda e direita. Ele fala, não, esse negócio de esquerda e direita é perda de tempo, isso não existe mais, não sei o que, mais ou menos isso que ele quis dizer. Por quê? Porque esquerda e direita é uma questão ideológica que não tem a ver com a administração dos recursos imediatos ali para você ganhar um pouquinho mais, para ter mais prazer material. Então, como não tem a ver com isso, então é uma perda de tempo. Porém, tem o problema aí de que esse pessoal, né, da chamada, que eu chamo como forma de ilustração, não quer dizer que seja, tem uma origem de superstição, uma origem religiosa, que eu acredito que isso seja uma moral, uma ordem estabelecida espiritualmente, mas eu uso como uma ilustração para você entender o tipo de mentalidade desse pessoal. Então, o pessoal que nessa minha denominação se inclui na casta comerciante, eles não estudam bastante sobre, vamos dizer, a tradição aí do desenvolvimento das discussões sobre os valores nas ciências humanas. Então, quando eles vão dar uma opinião sobre qualquer coisa que envolva discussões políticas que são travadas a partir de valores que não estão nessa esfera imediata da administração dos recursos econômicos para todo mundo ter mais dinheiro, para todo mundo ter mais prazer material e ficar com sua barriga cheia, quando eles vão falar de qualquer coisa que vai além dessa pequena esfera de interesses, eles falam muita merda. E nessa entrevista do João Amoedo eu fiquei até espantado, eu fiquei, nossa, como que o cara pode falar tanta merda assim, tanta coisa, como que o cara pode enrolar sobre assuntos importantes, mas que ele não tem a menor ideia do que ele está falando, e ainda passa a impressão de uma opinião sensata, que tem muita credibilidade, etc. Então o problema desse pessoal aí da isentosfera é que, além de você criticar o que eles estão falando, você tem que primeiro tentar entender, fazer um exercício de interpretação para você ver, não, ele falou tal coisa que não faz sentido nenhum, é uma maluquice. Então, o que ele quis dizer com isso? Então, você tem que primeiro entender o que ele quis dizer, fazer um esforço para tentar traduzir o que ele quis dizer para depois criticar. Então, é mais difícil ainda entender, vamos dizer, analisar a situação em que estão incluídas as discussões que esse pessoal participa. É mais difícil ainda do que talvez a esquerda e outros grupos aí, porque eles agem de forma inconsciente, eles não têm conscientemente estabelecido o que eles defendem. Então você tem que procurar traduzir o que eles estão falando. Então eu fiz mais ou menos isso aí nessa entrevista do Amoedo. Então a primeira coisa esquisita que ele falou foi o seguinte: a gente não acredita em salvador da pátria, são sempre as ideias, são os princípios e valores que devem valer. Aí tá, isso aqui ele estava falando o quê? Por causa da expulsão do Ricardo Salles, do Partido Novo, que antes da entrevista do Amoedo teve uma entrevista do Ricardo Salles na CNN, e o Ricardo Salles falou
tinha saído porque ele era perseguido porque ele tinha posicionamentos mais conservadores, mais de direita, e que o Novo ele se apresentava como um partido que não se preocupava com os posicionamentos, com os valores dos membros, podia ser conservador, etc., contanto que defendesse as pautas da economia liberal. E, vamos dizer, uso mais otimizado dos recursos públicos, etc., essa merda toda. Então, ele era a favor disso, era a favor da economia liberal. Mas, na prática, os dirigentes ali do Novo têm a ideologia de centro-esquerda, mais ou menos, enraizada na mentalidade deles, que é, vamos dizer, o progressismo, né? E que o cara que é conservador é muito perseguido e esculhambado. Então, o conservadorismo se expressou nesses últimos meses aí no apoio ao Bolsonaro. Então, por exemplo, o Zema e o Ricardo Salles continuaram apoiando o Bolsonaro, mesmo depois de todos os membros do Partido Novo demonstrarem desprezo, demonstrarem insatisfação com o Bolsonaro. Então, eles são tratados com desprezo dentro do Partido Novo. Então, é isso que ele estava falando. Aí o Amoedo tá falando, não, mas é que ele colocou uma oposição entre Amoedo e Bolsonaro. Que ele falou, entre Amoedo e Bolsonaro, eu prefiro ficar com o Bolsonaro, o Ricardo Salles. Aí aqui o Amoedo tá falando, a gente não acredita em salvador da pátria. Então ele tá querendo dizer, não, se você coloca a dualidade Amoedo e Bolsonaro, significa que você segue servilmente a uma pessoa. Você está procurando seguir servilmente ao Amoedo ou ao Bolsonaro. Então é uma questão pessoal, não é uma questão de princípios e valores, porque princípios e valores você não vai colocar discussão política nesses termos, defender o fulano ou defender o cicrano. Mas o que acontece é o seguinte, você vê então que o Amoedo e o pessoal aí da isentosfera, eles têm realmente uma dificuldade em entender, fazer um mapeamento dos grupos políticos e entender como que esses grupos políticos pensam. Então, com essa declaração aqui que ele falou, não acreditamos em salvador da pátria, temos que basear as discussões em ideias, princípios e valores. Então, eles estão pressupondo que o cara que apoia o Bolsonaro não pensa em princípios e valores. O cara simplesmente irracional e basicamente retardado. Ele só viu, o Bolsonaro é legal, eu gosto dele, então eu vou apoiar o Bolsonaro. Não interessa o que ele defende, não interessa os valores do governo, não interessa porra nenhuma. Eu vou votar nele só porque ele é legal. Ou seja, ele tá achando que todo mundo que apoia o Bolsonaro é porque é retardado. E porque é uma pessoa que achou ele maneiro, sei lá, e apoia ele. Sem nenhuma consideração, sem ideias. Porque ele tá falando, não acreditamos em salvador da pátria, ou seja, Bolsonaro, não acreditamos na idolatria das pessoas. Basicamente isso. Acreditamos em seguir ideias. Então, quem apoia o Bolsonaro e quer ficar do lado do Bolsonaro é porque não tem ideia nenhuma. É porque são pessoas que vão seguir servilmente, bovinamente, uma pessoa porque eles gostam, porque eles acham maneiro. E não tem ideia. E que é uma maluquice. O cara, para falar isso aqui, tem que ser muito ignorante sobre o básico aí do cenário político no Brasil. Não tem o menor conhecimento de como estão acontecendo as coisas no Brasil. Porque, na verdade, o que acontece... Então, ele até cita o Lula posteriormente. Ele fala... a gente cai numa armadilha de cultuar alguém, de buscar um salvador da pátria e não mais discutir princípios e valores, que acontece com Bolsonaro e também acontecia no governo Lula, segundo ele. Aí depois ele fala, foi assim na era petista, é assim no governo Bolsonaro. Então depois ele fala, no governo Bolsonaro, isso é dos quadros técnicos. Então ele fala, não é a busca por salvadores e mitos. Nós acreditamos na diminuição dos gastos públicos, preocupação com a responsabilidade fiscal, liberdade econômica, reformas. Isso aqui ele está falando das pautas do Paulo Guedes, que ele concorda, né? Então é basicamente isso. Então o que ele está falando? Se você apoia o Bolsonaro ou se você apoiou o Lula também, é porque você não tem ideias. Você não age politicamente baseado em ideias e baseado em valores. A única forma possível de agir politicamente baseado em valores é você defender aqui diminuição dos gastos públicos, preocupação com responsabilidade fiscal, liberdade econômica, toda a plataforma do Partido Novo. Então, o que acontece? Isso aqui
o cara tá delirando mesmo. Ele acha que não existe qualquer outra discussão sobre valores além da preocupação com o uso dos recursos financeiros para prover o bem-estar material. Não existe nenhum valor que vai além disso. Se você fala qualquer coisa além disso, é porque você é um idólatra, você é um retardado, sub-humano, que vai atrás de uma pessoa, sei lá por qual motivo, que você não pensa nada baseado em valores, baseado em motivação nenhuma, e que a única forma de pensar qualquer coisa baseada em valores é você adotar aqui a plataforma do Partido Novo de diminuição da máquina pública, defesa da liberdade econômica, etc. Isso aqui é um delírio de uma pessoa que não tem ideia do que ela está falando, só pode ser isso. Porque, na verdade, qualquer decisão do ser humano é baseada em valores. Se o cara fala, não, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero rezar para ir para o céu, etc. Pro Amoedo, isso aqui é o cara que pensa em ir para o céu, pensa em religião, alguma coisa, não tem ideias. É um cara que não tem ideias, ou seja, um retardado. Porque ele fala que pelo que dá para você entender do que ele está tentando dizer, ele fala, a gente não acredita em nada, a gente só acredita no uso das ideias, nos princípios e valores que devem valer nas discussões públicas. Então, a única forma de você ter ideias, princípios e valores em qualquer discussão é você defendendo unicamente as pautas do Partido Novo, que são algumas discussões aí sobre o aumento da funcionalidade econômica. Então, o cara que pensa qualquer coisa além disso não tem ideias. E aí, assim, por que eu faço essa suposição de que ele está querendo dizer isso? Porque quando ele fala que se você segue o Bolsonaro é porque você é um idólatra, que acredita em salvador da pátria, é idiota, tal, e não pensa em princípios e valores, ele está excluindo que existem outras motivações, além da plataforma do aumento da funcionalidade econômica, que podem levar uma pessoa a apoiar um projeto. Não existe nenhum outro motivo além da funcionalidade econômica. Então, por exemplo, o cara que é cristão contra o aborto e contra as drogas e apoia o Bolsonaro porque ele é também contra o aborto e contra as drogas. Para ele, você ser contra o aborto e contra as drogas não é valor, não é ideia, não é você se posicionar baseado em princípios e valores. O único posicionamento possível baseado em princípios e valores é defender a funcionalidade econômica e ser completamente ignorante em qualquer outro assunto que vá além disso. Então isso é maluquice. Porque quando ele fala que o apoio ao Bolsonaro é uma idolatria, um salvador da pátria, não sei o que, exclui qualquer possibilidade de você criar um discurso sobre valores e apoiar o Bolsonaro baseado em um discurso sobre valores. Ele está querendo dizer isso, que não existe valor que vá além da funcionalidade material. Então é por isso que você percebe a importância de entender, a partir dessa ilustração dos tipos de mentalidade aí das classes do ser humano. Tem a mentalidade do empresário utilitário, mentalidade do cesarocrata, do sacerdote. Então a partir daí você consegue mapear o horizonte de consciência dos agentes que você está vendo participarem aí da política. Então o cara que fala uma baboseira dessa só pode ter o horizonte anormalmente limitado, bizarramente limitado aos interesses dos empresários utilitários. Então depois o cara ainda perguntou pro Amoedo, olha, o Dante Mantovani, eu acho, falou que a esquerda está sempre unida e a direita está desunida, porque essa ojeriza, esse desprezo aí do Partido Novo pelos quadros que optaram por se manter fiéis ao Bolsonaro, por manter o apoio ao Bolsonaro, demonstra que a direita é desunida. Então o cara perguntou mais ou menos o que o Amoedo achava disso. Aí o Amoedo respondeu, eu acho que essa ideia ainda de se juntar esquerda e direita, que de novo nos remete à polarização que foi muito forte no governo petista e tem sido de novo no governo Bolsonaro, o famoso nós contra eles, não é o que a gente precisa para evoluir como sociedade. Bom, então aqui ele está falando, primeiro já mostra que ele não entendeu o que o cara estava perguntando, porque ele falou,
Eu acho que essa ideia ainda de se juntar esquerda e direita. Não está falando de juntar esquerda e direita. Isso aí devia estar querendo dizer se juntar, a ideia da esquerda se unir internamente e da direita se unir internamente também. Então ele fala, essa ideia nos remete à polarização, que foi muito forte no governo petista e não é o que nós precisamos para evoluir como sociedade. Então, o que acontece? Isso aqui demonstra aquilo que eu estava falando anteriormente, que qualquer posicionamento que vá além da discussão sobre o melhor uso possível dos recursos materiais para as pessoas terem mais prosperidade econômica, maior conforto material, para o pessoal com a mentalidade do empresário utilitário, é visto com estranheza e com desprezo. Então, o cara falou uma coisa que não tinha nada a ver com o que o repórter estava perguntando. Por quê? Porque o repórter fez uma pergunta que incluía os termos direita e esquerda. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, para o empresário utilitário, como eu pude ver naquele livro sobre discursos de liberais e tal, que tinha o discurso do cara do parlamento alemão que era contra a guerra, antibelicista, porque a guerra era prejudicial para a maior parte das pessoas obter prosperidade econômica, favorecia apenas os cesariocratas, governantes e alguns empresários a favor dele. Mas no geral, a guerra diminuiria a prosperidade material. Uma situação pacífica seria boa, seria positiva para o comércio, para o aumento das relações econômicas. Que a pessoa está de boa, então ela pode juntar seu dinheirinho, comprar alguma coisa, não tem gastos imprevistos. Então, a defesa do Estado pacífico para o pessoal com a mentalidade do empresário utilitário é promovida porque é interessante para as pessoas aumentarem o bem-estar material. Então aqui qualquer conflito que seja visto como uma coisa desnecessária e como impedimento para a pessoa ganhar dinheiro, aqui é visto com estranheza e com desprezo. Então provavelmente o Almeida deve ter pensado, porra, esse cara tá falando de esquerda e direita, ele é um imbecil, ele é um retardado, eu que sou muito esperto, que só penso no bem-estar material. Então, esquerda e direita é um conflito baseado em ideologia, baseado para eles, baseado em uma coisa que não tem a ver com o bem-estar material. Então, uma coisa que não é baseada em valores. Nesse discurso do Amoedo, que na verdade demonstra que o Amoedo tentou se apropriar da palavra valores, talvez por ela ter um efeito positivo junto ao eleitorado e remeter a, vamos dizer, pauta anticorrupção, pautas a favor da funcionalidade econômica, talvez alguma merda assim que ele tenha pensado. Ele usou a palavra valores e princípios sem ter a menor ideia do que ele está falando. Porque aqui quando ele fala dos valores e princípios, quando o entrevistador falou sobre o posicionamento das pessoas baseado nos valores e princípios, que seria a união ou falta de união da esquerda e direita para obter um resultado estratégico na política nacional, que é, obter um resultado baseado em princípios. Eu defendo alguma política pública, alguma coisa, porque eu acredito nela baseada no princípio. Mas para o Amoedo, isso aqui não existe. Porque o princípio, por exemplo, da busca pela igualdade dos pobres, oprimidos, etc. E luta contra o imperialismo, contra os opressores, sei lá, para o Amoedo isso não existe, é desprezível porque... não é porque está errado, é porque não tem a ver com uso dos recursos materiais para obter maior conforto material. Como não tem a ver com isso, para ele é desprezível. Da mesma forma que uma pessoa que se declara contra o aborto, contra as drogas, porque acha que é degradante para o ser humano, degradante espiritualmente para o ser humano, coisa assim, também é vista como desprezível. Porque isso não tem a ver com o uso imediato dos recursos materiais para ganhar dinheiro. Então, aqui quando ele insiste em fazer ligação do Bolsonaro com o Lula, com o governo PT, eles estão com o discurso de nós contra eles. O Bolsonaro está com o discurso de nós contra eles, assim como o Lula. Então, por quê? Porque para ele é incompreensível um conflito desnecessário, que não tem a ver com a pauta das pessoas ganharem dinheiro. Então, por exemplo, o Lula
procurou se perpetuar no poder, etc., para fortalecer os governos ligados ao Foro de São Paulo, fortalecer o esquema de poder da esquerda na América Latina, no mundo, etc., e era favorável aos governos de esquerda e tinha antipatia pelos Estados Unidos. Então, para o Amoedo, isso aqui é incompreensível, porque isso não é automaticamente sinônimo das pessoas ganharem mais dinheiro. E da mesma forma, o Bolsonaro foi colocado lá, não é porque o pessoal achou ele bonito, o pessoal cismou com ele por algum motivo e idolatra a figura do Bolsonaro, é pelos valores que ele representa. Porque quando a pessoa defende uma pessoa, inclusive o próprio Amoedo, senão a pessoa está defendendo porque aquela pessoa defende determinados valores que são de acordo com os valores que o apoiador defende também. Porque não tem como fazer uma política, não tem como fazer política, fazer uma intervenção na sociedade sem pessoas que vão ser agentes dessa mudança. Então, não tem como despersonalizar totalmente o discurso. Então, se você acredita na prosperidade econômica, em enxugar a máquina pública, vamos dizer, acredita nas pautas aí do Partido Novo, você vai apoiar o Amoedo, vai fazer campanha para o Amoedo, colocar filtro do Amoedo. Isso não significa que você seja idólatra, que você não tenha princípios, valores, esteja seguindo pessoas, buscando o salvador da pátria. Não significa isso, só significa que você tem os valores na sua cabeça que são de acordo com os valores que o Amoedo defende e representa. E o Bolsonaro é a mesma coisa. Então, para o Amoedo isso aqui é incompreensível porque os valores que o Bolsonaro representa não têm a ver com a funcionalidade econômica imediata, tem a ver com a preservação da família, a preservação dos valores cristãos, que são os valores da população evangélica, de alguns católicos aí que se identificam com isso e apoiam o Bolsonaro por causa disso. Então, da mesma forma que o pessoal apoiava o Lula porque se identificava com os valores da esquerda, busca pela igualdade, busca pelo favorecimento dos oprimidos, não sei o que, luta contra o imperialismo ocidental, não sei o que. Então depois o Amoedo fala que eu não vejo que haja essa divisão. Então, que haja essa divisão. Na verdade, o que o repórter perguntou foi divisão dentro dos espectros da direita e esquerda. A esquerda está se unindo e a direita está se dividindo. Só que aqui ele fala não haja essa divisão de forma totalmente vaga. Que na verdade o que ele quer dizer com essa divisão provavelmente é apenas a ideia de nós contra eles. É apenas assim, meramente a ideia de que você tem um determinado valor, que você tem que buscar realizar esse valor em oposição às pessoas que não querem realizar. Então isso vale para qualquer proposta política. A ideia de divisão, a ideia de nós contra eles, se você não quer nós contra eles de forma alguma, não tem como participar da política. Então, quando ele fala divisão de forma vaga, ele está querendo se referir a discussões sobre a aplicação de valores na política e de forma mais concreta a própria divisão de esquerda e direita. Então ele está dizendo, essa divisão não é para falar agora, não é para falar de esquerda e direita agora. A gente tem que voltar a falar de princípios e ideias, princípios e valores. Mas, o que faz a pessoa aderir à esquerda e à direita é justamente as ideias, os princípios e os valores. Mas aqui o Amoedo, a pessoa com a visão de mundo, com a capacidade de compreender a situação política e social extremamente limitada, assustadoramente limitada, usa alguns conceitos políticos, filosóficos que ele ouviu o galo cantar não sabe aonde, tal, ele tenta usar esses conceitos de forma desastrosa, como por exemplo, ele coloca aqui discussões sobre ideias, princípios e valores, quando ele deveria colocar simplesmente preocupação com a funcionalidade econômica do governo. Poderia substituir só por causa disso, porque princípios e valores, o militante petista, fanático, comunista também tem. Todo mundo tem princípios e valores e luta por aquilo. Mas para o Amoedo, como se relaciona com aquilo que eu estava falando anteriormente, da ideia da classe dos comerciantes, não consegue compreender isso. Esse problema é sério aí na situação atual do Brasil, porque esse tipo de mentalidade é compartilhada por amplos setores da classe média, que formam o chamado isentosfera, os isentões, etc. E que, vamos dizer, numericamente não são tão expressivos assim para as eleições, que é só a gente da classe média alta do Rio, de São Paulo,
e nas cidades do interior são pouquíssimas pessoas. Porém, é um grupo muito influente na mídia, porque essas pessoas são as que têm um maior nível de escolaridade. Então, se você for ver jornalistas de direita, jornalistas considerados de direita, e, sei lá, tem o Pondé, Leandro Narlock, acredito que o Rodrigo Constantino, todo mundo que vai esculhambando o Bolsonaro. E vai ver as pessoas, os direitistas da sociedade, 99% quase são a favor do Bolsonaro. Então, por que com tantos conservadores e tal, direitistas a favor do Bolsonaro, a mídia chama justamente aquela meia dúzia de isentões e como representantes da direita? É simplesmente porque o pessoal conservador mesmo, cristão, etc., tem uma representatividade muitíssimo menor nos grupos que têm o nível de escolaridade um pouco mais alto. Então, por isso que para os conservadores que têm um nível de escolaridade maior e que conseguem entender essa situação, é urgente, é muito necessário que eles desconstruam a autoridade e a aura, vamos dizer, de credibilidade dessas figuras aí que aparecem na grande mídia como representantes da direita e deixar bem claro, isso aí não é direita não, isso aí são os isentões, são os malucos aí que não sabem do que estão falando. A direita é outra coisa. Seria necessário fazer isso para a direita brasileira para a direita brasileira se consolidar e criar um projeto de poder realmente sólido, porque o projeto de poder atual está sendo atacado de todos os lados e não tem solidez suficiente. Então, por enquanto, as observações que eu tinha são essas, ainda tem muita coisa para falar sobre isso, mas vou deixar para outros vídeos, por enquanto é isso. Muito obrigado.